Fala pessoal, estamos aqui para comentar um pouco do que está acontecendo no Oriente Médio e não poderia ser diferente. Eu começo aqui com algumas imagens do Bahrein, do Emirados, tá? Muita coisa está acontecendo nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo. Aqui, de onde eu estou falando, são 3 horas a menos do que Brasília. Então vamos primeiro olhar aqui as imagens. Ya Allah! Esse daí é o momento do ataque no Bahrein. Esse é Bahrein. No Bahrein também. É um dos pontos ainda incendiando no Bahrein. Pois bem, e ali no final em Abu Dhabi. Primeiro de tudo, já era previsto que, ocorrendo um ataque americano, o Irã contra-atacaria. Como o Irã não consegue atingir os Estados Unidos, o que ele fez? Ele foi para cima das bases dos Estados Unidos na região. E tem muitas bases. Tem base no Catar, tem base no Emirados, tem base no Bahrein. A Arábia Saudita, o que tudo consta também, né, as notícias que chegam aqui, foi que também recebeu ataques. Então, isso daí está meio que, vamos dizer assim, na previsibilidade do fim do regime iraniano. E os Estados Unidos, de fato, atacou forte. Ainda não se sabe se o Irã lançou um ataque preventivo antes dos americanos ou se foi uma retaliação. Ao que parece, foi realmente uma retaliação. Primeiro os Estados Unidos atacou, depois o Irã atacou de volta. Mas as informações ainda são muito desencontradas. E esse é que é o grande perigo de lidar com o Irã, porque o Irã não se incomoda de morrer. Eu acredito que, conhecendo um pouquinho da mentalidade dos ayatolás, né, do seu extremismo fundamentalista, eles jamais iriam fazer igual fez o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, que antes de ocorrer um ataque maciço americano, o que ele fez? Foi para a Rússia. E o Maduro foi oferecido isso para o Maduro também. O Maduro se recusou a sair da Venezuela, então acabou, uma operação americana foi lá e prendeu o Maduro. Aqui no caso do Irã, é o pior desfecho possível, porque, ao que tudo indica, ainda foi eliminado, não que seja ruim, tá? Porque o mundo vai ser um local mais seguro com a eliminação do líder iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah nada mais é do que o líder dos xiitas. Tá? Dentro do islamismo você tem os xiitas e os sunitas. Os xiitas, depois da morte do profeta Maomé, seguem os descendentes de sangue do profeta Maomé para interpretar o Alcorão e levar a religião adiante. Os sunitas, eles prezam pelos estudiosos, seriam, vamos dizer assim, os pastores, né, para nós aí evangélicos, ou pastores e padres para nós cristãos. Então, isso daí, na região, os ayatolás, né, com o seu fim, agora ele já pode ir lá para, enfim, curtir aquilo que eles acreditam, né, das virgens, né, em, sei lá, 70 casas, cada uma com 70 virgens, aquele negócio todo. Mas vale aqui lembrar que neste momento, tá, na manhã de hoje, que é quando eu estou gravando esse vídeo, as notícias que estão chegando é que o Ali Khamenei ele já foi eliminado, mas ainda não está 100% confirmado. Está se esperando aqui algumas autoridades públicas virem para dar esse testemunho. No entanto, vale lembrar, o Ali Khamenei está no poder no Irã desde 1989, quando morreu o Ruhollah Khomeini. O Ruhollah Khomeini, que fez a Revolução Iraniana de 79, tá? Sequestrou os diplomatas americanos, depois acabou, ele pediu para que voltasse para o país o antigo Shah, tá? O Reza Pahlavi, o Mohammad Reza Pahlavi, o pai, né, que já faleceu, não estou falando do atual que mora em exílio nos Estados Unidos, porque ele tinha ido fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, depois foi para o Egito. O Irã fez a revolução, queria a extradição dele, os Estados Unidos disse não, então eles foram lá, sequestraram os diplomatas, e depois, com a posse do Ronald Reagan, foi feito um acordo de não intervenção americana no Irã, e eles soltaram os diplomatas que estavam lá. Logo depois, na sequência, veio a guerra, tá? Irã e Iraque, nos anos 80, e no final das contas, grande vitória para nenhum dos dois lados. Esse é um assunto muito interessante, porque foi União Soviética e Estados Unidos do mesmo lado nessa guerra, tá?
mas, no final das contas, continuou no poder o Ali Khamenei, o Ruhollah Khamenei, que é o outro ayatollah, mas ele morreu em 89 e foi sucedido por esse cara aqui que está na foto, que é o chefe supremo do Irã até hoje. Ele é o maior líder, ele é o quarto poder, ele é uma espécie de imperador. Abaixo dele é que está o presidente, né, os ministros, etc. Inclusive o presidente, que vale lembrar que morreu num acidente de helicóptero, e o Alckmin foi representando o Brasil para a posse do novo presidente do Irã. Vocês vão lembrar daquela foto clássica, tá? Achei aí, ó, essa foto linda aí do Alckmin na posse do novo presidente do Irã. Do lado dele, um representante dos Houthis, que é, na verdade, o Hamas do Iêmen. Iêmen fica ali ao sul da Arábia Saudita, né, do lado de Omã. Depois tem ali Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. Esse do Hamas, com certeza, já foi de ralo, né, já não está mais entre nós. Então, isso daí é o que está acontecendo. Eu estava vendo agora, porque o Flávio Bolsonaro estava para lançar uma nota. Deixa eu ver se ele já lançou. Bem, eu não vou conseguir aqui colocar na imagem a nota do Flávio, mas eu vou lê-la para vocês, que inclusive, né, acabou de ir ao ar com essa mesma foto que vocês estão vendo aqui do lado. Isso é muito importante, por quê? Porque esses países aí que vocês estão vendo sendo atacados, né, então, Bahrein, Emirados e Israel, que até agora não tem notícia de nenhum míssil ter conseguido atingir Israel por causa do Iron Dome, então estão todos eles sendo bloqueados no espaço aéreo, mas são países que o Flávio acabou de retornar. São países onde nós estávamos lá. São países, por exemplo, no Bahrein, onde o Brasil sempre está no topo, né, do comércio, competindo com a China para ver quem é que tem mais comércio com o Bahrein. Emirados Árabes nem se fala, Fundo Soberano Mubadala, dentre outros, vários investimentos no Brasil, né, em logística. Né. Israel, alta tecnologia, país com a mesma moral, a mesma visão de mundo que nós aqui do Brasil. Então, tudo isso daí, o Lula está se colocando contra. Deixa eu botar aqui a matéria da CNN e depois eu entro na nota do Flávio para finalizar. De volta aqui na CNN Brasil, em cobertura de Break News, ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Irã respondendo com ataques em vários países do Oriente Médio. Há pouco, o exército israelense alertou para uma nova onda de mísseis vindos do Irã. As Forças Armadas de Israel alertam para uma nova onda de mísseis, pelo menos o sexto aviso, desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra o Irã na manhã de sábado, horário local. E aqui trago o comunicado. Nos últimos minutos, o Comando da Defesa Civil enviou uma diretiva preventiva diretamente para as áreas afetadas. E agora também, trazendo aqui em Breaking News, Gustavo Uribe compartilha conosco manifestação do governo brasileiro. Nota à imprensa com relação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes. Não, os ataques não ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes. Os ataques ocorreram em meio ao massacre de pelo menos 30 mil pessoas desarmadas e inocentes que foram metralhadas nas ruas pelas tropas leais ao Ayatollah. Tá? Mulheres, crianças, pessoas que o Lula não está nem aí, que o movimento feminista que eles sequestraram não estão nem aí. Tá? E é mais uma continuidade da barbárie do 7 de outubro, feita pelo Hamas, que recebe dinheiro do Irã. Vamos ser bem claros aqui em tudo o que está acontecendo. Mas eu trago aqui uma notícia interessante. Se for confirmado, tá? Acabei de ver aqui, na verdade, está aqui no portal da Quênia. Gosto muito, tá? Acompanho com essas questões de Oriente Médio. E diz aqui, ó, Breaking News, a Arábia Saudita declarou que se unirá aos Estados Unidos na operação contra o regime da República Islâmica do Irã, após os ataques dessa última base americana na Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita também sendo atacada pelo Irã, e a gente vai ver agora o que a gente pode estar vendo agora pela primeira vez a Arábia Saudita e Israel do mesmo lado em um conflito. E se for confirmada aqui a entrada ainda, né, do Bahrein, do Emirados, vocês percebam que são vários países islâmicos entrando em conflito contra outro país islâmico. Isso não vai ser novidade não, tá? O Emirados já mandou tropas para o Afeganistão no passado para combater o Talibã, que também são islâmicos. Então vocês percebam que essa guerra não é sobre religião, não é judeu contra muçulmano, muito pelo contrário, né? É uma coalizão de países lutando contra o maior financiador
financiador do terror neste país. Então, para finalizar, vou ler aqui a nota do Flávio Bolsonaro, que ele postou, inclusive, cadê a imagem? Junto com essa imagem aqui do Alckmin, para deixar bem claro que o Lula está de um lado e ele, Flávio Bolsonaro, está de outro. Eu espero que a comunidade judaica esteja prestando atenção nisso. O Lula prefere vocês bombardeados aleatoriamente lá em Israel, né? O Lula prefere que vocês morram a haver um contra-ataque para brecar esse maluco, né, lá do Irã, o Ayatollah Khamenei. Deus queira se confirmará em breve aí o seu falecimento, porque o seu ministro da Defesa já foi de ralo, um monte de gente já acabou morrendo no ataque. Nota de repúdio a Lula, escreveu aqui o Flávio Bolsonaro na sua rede X. O posicionamento do governo Lula diante das ações do regime iraniano é inaceitável. Ao adotar uma postura de apoio político a Teherã neste momento, o Brasil se coloca do lado errado de um conflito grave e ignora a natureza objetiva do regime que está defendendo. O Irã não é um ator neutro no cenário internacional. Trata-se de um governo que financia e apoia organizações terroristas, que grita publicamente... Eu vou continuar lendo aqui, tá, pessoal? Mesmo sem a minha imagem. Que grita publicamente... o Irã não é um ator neutro no cenário internacional. Trata-se de um governo que financia e apoia organizações terroristas, que grita publicamente morte à América, que defende abertamente varrer Israel do mapa e que mantém um programa nuclear notoriamente para fins militares. Internamente, reprime a sua população... De volta aqui na CNN Brasil. Internamente, só um instantinho, meu amor. Continua a nota do Flávio Bolsonaro. Internamente, reprime a sua população com violência sistemática, em especial contra mulheres e milhares de mortos. Esses são os fatos públicos e reiterados ao longo dos anos, repudiado por quase todos os países da região. O Brasil não precisa se intrometer em conflitos regionais, nem assumir papel protagonista em disputas que não nos pertencem. O que não pode é escolher um alinhamento moralmente errado, legitimando um regime que promove instabilidade e ameaça países parceiros do nosso próprio interesse estratégico. É o que eu sempre falo, não se faz política internacional focado em conflitos regionais. Não pode o Brasil tomar lado do Irã, porque a gente não tem ganho absolutamente nenhum, nem moral, nem político, nem financeiro, nem econômico, nada. Segue o Flávio Bolsonaro. Registro minha solidariedade aos Emirados Árabes, ao Reino do Bahrein, países parceiros do Brasil, e quaisquer outros que tenham sido covardemente atacados pela ditadura do Irã. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Eduardo Bolsonaro. É porque as notícias estão chegando agora, tá? A gente não tem a noção da extensão dos ataques que o Irã fez, mas estão confirmados ataques ao Emirados Árabes e também ao Bahrein. Então assim está se posicionando o Flávio. E segue o Flávio. São nações com as quais o Brasil mantém relações comerciais relevantes e diálogo institucional crescente. Política externa responsável exige prudência e clareza. Não é sinônimo de complacência. E contenção não pode significar apoio indireto a regimes que promovem terror, desestabilização e sofrimento. Assim escreveu Flávio Bolsonaro, pontuando aquilo que, né, Nossa, deu branco aqui. Pontuando aquilo que Rui Barbosa, né, sempre disse, que você não pode confundir omissão, neutralidade com omissão. E é isso daí, pessoal. Sigam lá o Flávio Bolsonaro na Rede X, expressem o seu apoio, porque o que está acontecendo é histórico, tá? Todos os aliados do Lula estão caindo, né, na Venezuela, no Irã, todas as ditaduras e as narcoditaduras. Deus quiser, a próxima será de Cuba. A gente em breve retorna com mais informações, com mais também notícias para vocês, falando um pouquinho do que está por trás desse conflito, mas por hora é isso daí. Vamos aí rezar para que a paz chegue, e a paz chegando significa que o Ali Khamenei está saindo do Irã. Um abraço, fiquem com Deus.